Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Então, essa semana nós iremos trabalhar revisionando o que irá, cair na próxima semana nas avaliações bimestrais. Então, um dos conteúdos que eu coloquei no cronograma, foi o substantivo. Então, peço que vocês abram os livros de vocês no capítulo 5, na página 195. Nós vamos lembrar e revisionar o que são os substantivos, para que eles servem, qual a função do substantivo dentro das orações. Então vamos lá. Dentro do dicionário, na página, nesse cantinho roxo, nós temos aí substantivo. É a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos. Isso. Ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos aprender mentalmente como substâncias. Então, tanto o que você aprende mentalmente como substância, como a substância em si, nós damos o nome de substantivo. Então, substantivo é tudo que recebe nome. Aí, dentro das classificações, nós iremos dividi-los por etapas. Vamos lá. Professora, mas o que quer dizer substâncias e objetos aprendidos mentalmente como substâncias? Não são a mesma coisa? Não. As substâncias é o que você coloca o nome que você consegue tocar. Por exemplo, celular. Celular é uma substância. Por quê? Porque eu consigo tocar. Substância. Livro. Livro também é uma substância. Consigo tocar. Então, nós temos aqui alguns exemplos, de substâncias: computador, Zé, Mário, livro, maçã, sol, carro, cometa, papel, caneta, violão, mangueira, sapoti, casa, rua, apartamento, televisão, sofá, cama, café, comida, almofada. Então, nós temos uma infinidade de substâncias. Professora, e esse objeto mentalmente aprendido como substância? Vamos lá. Amor, Deus, sentimento, atenção, carinho, fala, intenção, ansiedade, nascimento, felicidade, orgulho, anjo, saúde, saída, saci, boitatá, vontade, angústia, dor, ajuda, intuição, liberdade. E nós também temos uma infinidade de objetos aprendidos mentalmente como substâncias. Então, há uma diferença entre substâncias e o aprendido mentalmente como substância. Por exemplo, eu vou falar aqui raiva. A raiva eu consigo mostrar, tocar para vocês? Não. Eu sei que raiva, eu aprendi, que raiva é um sentimento rancoroso que uma pessoa consegue sentir. Então, há diferença. O livro eu consigo pegar, ele existe, e não precisa de uma pessoa para que ele exista. E a substância precisa que alguém sinta ela para me poder detectar, para me poder saber. Então, ela não existe só como um objeto. Então, ela precisa de uma pessoa, e que eu mentalmente sei diferenciar amor de raiva, sei diferenciar carinho de, vamos dizer, de felicidade, certo? Então, substância, existe, e o objeto mentalmente aprendido como substância é aqueles que nós não tocamos, mas que eles existem, certo? Então, vamos lá. Classificação dos substantivos. Os substantivos, eles se classificam em abstratos e concretos. Os abstratos, ele tem existência dependente, que é o que nós acabamos de falar. Como cuidado, ansiedade, cansaço. Vamos colocar o cansaço.
Hoje o cansaço me pegou. Então, para que o cansaço existisse, precisou da pessoa que trabalhasse, né, que se ficasse exausta para que chegasse ao momento, né, de cansada. Então, o abstrato, ele é dependente de uma outra pessoa para que ele exista. Ele não existe por si só. Ele não é como esse livro, que o livro está ali, existente. O cansaço não está aqui, nas minhas mãos. Eu preciso senti-lo, ele depende de mim para que ele exista. Ele depende das pessoas para que ele exista. O amor, a felicidade, o carinho, a fé, todos os sentimentos, eles precisam de uma pessoa para que ele exista. E esse, né, nós chamamos de substantivos abstratos, que têm dependência, que eles dependem de uma outra pessoa para que eles existam. Aí diz o seguinte: a existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço, que foi o que nós acabamos de falar. Professor, e o concreto? O substantivo concreto nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. São seres cuja existência é independente. Exemplos como João, barco, mar, areia, quadro, vidro, livro, celular, certo? Eles são independentes. Mesmo que a Simone não exista, o livro vai existir, o celular vai existir, a cama vai existir, a mesa vai existir, a cadeira que eu estou sentada vai existir. Eles não dependem de mim. Então, concretos, nós temos uma infinidade de substantivos concretos, como eles falam aqui. É um animal, é um vegetal, é o nome de uma pessoa, é um lugar, certo? Aí nós temos aí, dentro dos substantivos concretos, nós temos duas aberturas, os próprios e os comuns. Os próprios são os que usamos para nos referirmos a um ser em particular. Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Geralmente são nome de lugares, pessoas, que são escritos com letras maiúsculas, e são substantivos que são particulares. Simone. Podem existir outras Simones, mas a Simone, filha do Cícero e da Sônia, só tem essa aqui. Então eu sou um ser particular. Você que está me assistindo é um ser particular. Poderá ter duas pessoas dentro da sala com o mesmo nome, mas os sobrenomes e as pessoas são diferentes, então cada pessoa é particular. E nós chamamos de substantivos próprios, particular próprio. Então escrevemos com letra maiúscula: Lago da Pedra, Brasil, São Paulo, Minas Gerais e um tarará de cidades, Lago do Junco, Paulo Ramos, são escritos com letra maiúscula, nome de pessoas, lugares, lembrem-se disso. E nós temos os coletivos. Os substantivos coletivos, eles indicam um conjunto de determinadas coisas. Pode ser de animais, pode ser de coisas ou de pessoas. Nós temos aqui no livro de vocês alguns exemplos. Vamos ler os dois primeiros. Quando eu digo acervo eu indico obras de arte. Quando eu digo álbum é de fotografia. E aqui nós temos uma infinidade, não temos todos, né? Nós temos alguns exemplos de substantivos coletivos. São um número grande de coisas, de pessoas ou de animais que nós chamamos de substantivos coletivos. Um exemplo aqui de animais: alcateia, de lobos e de feras. É uma bem a boiada. Quando passa a boiada, porque são vários bois juntos, né? Então, coletivos. E quanto ao gênero dos substantivos, podem ser masculinos e femininos. Então, se o meu substantivo é masculino, o meu artigo que vai preceder também terá que ser masculino. Se o meu substantivo estiver no plural,
o meu artigo terá que estar no plural. Eles têm que concordarem, certo? Da mesma forma, o feminino. Nós temos feminino, singular e plural, e nós temos masculino, singular e plural. Então, o artigo que vai anteceder, por exemplo, aqui, a camisa, não posso colocar as camisa. Então, para que haja essa concordância, eu tenho que colocar os dois no mesmo nível. As, que é o meu artigo que vai anteceder o meu substantivo, tá no plural, e no plural e no feminino, o meu substantivo notoriamente também vai para o feminino plural. Então, as camisas. Legal? Aí ele fala aqui, ele tem alguns exemplos no livro de vocês, tanto do masculino como no feminino. Aí fala assim, é muito importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Por exemplo, camisa. Por exemplo, é uma palavra feminina, mas não tem sexo. A camisa pode ser a camisa que o homem usa, a camisa que a mulher usa. Então, vocês têm que ficarem ligados na palavra, certo? Que o artigo irá sempre anteceder, acompanhar o substantivo, concordando com ele, certo? E nós temos aí, observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino. Então, vocês têm aí, dentro do masculino, nós temos umas terminações e dentro do feminino outras terminações. Vamos olhar aqui a primeira terminação. Por exemplo, vamos falar sobre senador, né? Senador, a terminação do masculino é OR. Quando eu passo esse nome para o feminino, esse O fica ora. No caso, senador, senadora, certo? Então, vocês observem com calma esse quadro e observem aí a questão das terminações e as mudanças que acontece dentro dos substantivos, né? Nessa mudança de masculino para o feminino. Porque quando você se estuda, né, frases menores, gato, gata, só troca o A por o A. E dentro, né, dos substantivos, dentro de outras classes de substantivos, nós temos essa diferença. Na hora de você fazer a transição do masculino para o feminino ou vice-versa, nós temos terminações diferentes. No caso aqui, no caso, peão fica peã, chefe fica chefa, o último lá, o juiz, fica juíza. Então, vocês observem com calma aqui essa questão das terminações. Aí nós falamos abaixo do quadro, também na página 197. Chamamos de uniforme substantivos que apresentam apenas uma forma. Uniforme, única, forme, forma, única forma. Tanto para o feminino quanto para o masculino, eles têm apenas uma forma. Nós temos aqui um exemplo. Os substantivos uniformes podem ser epicenos e sobrecomuns e comuns de dois gêneros, que são os mais comuns. O epiceno refere-se a alguns animais, epicenos. Para indicar sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. Se não tiver o animal que você queira falar, a questão do gênero masculino e feminino, se não tiver, você vai colocar a palavra macho ou fêmea. No exemplo aqui nós temos a onça macho, a onça fêmea. O que vai detectar o gênero é o macho e a fêmea, masculino e feminino, certo? Chamamos de epiceno. Outro é a cobra macho e a cobra fêmea. E nós temos animais que vão ter, eles vão ter, né, o pato, a pata, mas os epicenos não. Os epicenos, eles vão ter, não vão ter, na verdade, eles têm uma única forma de gênero. Então, você vai apenas acrescentar macho ou fêmea para indicar o sexo o gênero do animal, certo? Os sobrecomuns designam pessoas. A criança, a testemunha, a pessoa, o guia. Quando eu digo a pessoa, pode ser a pessoa feminina, a pessoa masculina.
Então são chamados de sobrecomum. A criança também poderá ser feminino ou masculino. Então não tem como nós deduzirmos apenas no contexto, né? São chamados de sobrecomuns. E os comuns de 2 gêneros podem ser usados tanto para homem quanto para as mulheres. Nesse caso, colocamos a ou o antes desse substantivo para indicar o gênero. Pianista, para indicar o masculino e o feminino, no caso que são os comuns de 2 gêneros, o pianista, a pianista. Outro exemplo, especialista, o especialista, a especialista. O cliente, a cliente. Dentista, o dentista, a dentista. Então vocês procurem, né? Isso vocês vão saber muito mesmo na utilização, na dedicação, vamos dizer assim, na escrita, aprendendo fazendo que se aprende, certo? E sobre o número do substantivo, nós vamos falar na outra aula, certo? Então ficamos aqui por hoje, falando sobre os substantivos, que é um dos conteúdos que irá cair dentro da nossa prova. E também depois nós vamos terminar com os substantivos e vamos falar sobre os artigos, que também irá cair, artigo definido, indefinido e numeral, certo? Então, esses assuntos nós deixamos para as próximas aulas, certo? Uma ótima tarde a todos, bons estudos, revisem o conteúdo e boa sorte a todos. Tchau, tchau, beijos.